Imagine só uma figura que totalmente das sombras moveu as peças de um tabuleiro de xadrez por mais de 1000 anos. Uma pessoa que protegeu os fundadores de uma das maiores facções secretas do mundo, que orquestrou a ascensão do vampiro mais famoso da história e que, ainda por cima, preparou o terreno para a queda da sua maior inimiga. Essa é uma excelente forma de começar, porque a gente não está falando de poder bruto, de força. Estamos falando de uma das maiores e mais pacientes manipuladoras do mundo das trevas, Durga Sin. Nossa análise de hoje mergulha fundo nessa teia de intrigas que ela teceu. É uma jornada que começa com uma tragédia pessoal e termina revelando um dos segredos mais sombrios que existem. Exato, a missão aqui é entender como a vingança de uma única pessoa reescreveu a história secreta do mundo. E para fazer isso, a gente tem que voltar bem no tempo. A história dela começa milênios atrás, na Rússia pré-cristã, e ela nem sempre foi Durga-Sinna. Não mesmo. Originalmente, o nome dela era Zenobia, uma jovem camponesa descrita como muito bonita, mas o mais importante é que ela era sacerdotisa de um culto pagão a uma deusa da terra. E não era só fachada, né? Ela tinha poder de verdade. Poder real. As fontes são bem claras. Zenóbia tinha dons místicos genuínos. Ela garantia boas colheitas, mas o talento mais raro dela era ser uma mediadora. E não era mediar a briga de vizinho. Longe disso. Ela era uma diplomata do sobrenatural. A única pessoa capaz de manter a paz entre as facções de lobisomens e os vampiros do clã Ravnós da região. Pensa na autoridade que uma mortal precisa ter para conseguir algo assim. E essa habilidade de impor a paz, ironicamente, atrai a atenção de quem prospera no caos. E aí entra em cena a Baba Yaga. Uma Matusalém do clã Nosferatu. E é bom a gente dar a dimensão do que é um Matusalém. É uma criatura de poder quase mítico que via a Rússia como o quintal da casa dela. E ela não gostou nada dessa história de paz. De jeito nenhum. Para Baba Yaga, que governava pelo medo, a influência da Zenóbia era um obstáculo. Mas ela viu o poder na jovem sacerdotisa. Então, em vez de só esmagar, ela faz uma oferta. A oferta da imortalidade. O abraço. Exatamente. Na arrogância dela, era algo irrecusável. Se tornar igual a ela, aprender todos os seus segredos. E aqui a gente tem o primeiro grande ponto de virada da história. Porque a Zenóbia, ela recusa. Ela recusa. Diz que a fé dela exige que ela viva o ciclo natural da vida e da morte, que a imortalidade vampírica seria tipo uma heresia. Coragem de dizer não obrigada para uma criatura que é basicamente uma deusa da morte. Uma coragem que a Baba Yaga não entendeu bem assim, ela viu como insolência. E a fúria dela foi... lendária. Em vez de matar a Zenóbia, ela escolheu um castigo muito mais cruel. Lançou 2 maldições. A primeira era uma piada sádica. Já que Zenóbia queria envelhecer, ela foi amaldiçoada com a ilusão de uma velhice permanente. Da noite para o dia, ela ficou com a aparência de uma anciã frágil. E a segunda foi ainda pior. Muito pior. Baba Yaga profetizou que a terra e o povo de Zenóbia seriam consumidos por guerras sem fim, até que o último deles morresse. E a Zenóbia, bom, ela seria forçada a viver para assistir tudo. Sendo a última a morrer. Exatamente. E a profecia se cumpriu. O cristianismo chegou na Rússia, os cultos pagãos foram suprimidos com violência e o povo dela foi dizimado. E lá estava ela, sozinha, com a aparência de velha, tendo perdido tudo. É nesse momento de desespero total que a Baba Yaga volta, né? Volta, achando que a mulher quebrada na frente dela finalmente ia aceitar o abraço. Mas ela não contava com uma coisa. Não contava com a lealdade. Os vampiros Ravnós que a Zenóbia tinha ajudado tantas vezes nunca esqueceram a dívida. No último segundo, eles intervêm. Criam uma ilusão gigantesca de um exército cristão atacando a Baba Yaga. Uma distração perfeita. Perfeita. Na confusão, eles resgatam a Zenóbia e, para salvá-la de vez da ira da bruxa, oferecem o próprio abraço. E aí, Zenóbia morre e Durga Sin, uma Matusalém do clã Ravnós, mestres da ilusão, nasce. E com a imortalidade, nasce também um plano de vingança que ia durar mais de 1000 anos.
Durga Sim começa uma guerra nas sombras. E ela não joga para ganhar uma batalha, ela joga para ganhar a guerra. Sem dúvida, vamos analisar a escala disso, porque aqui a gente percebe que ela não é uma vampira qualquer. Pensa no feito mais audacioso. Durante a Inquisição, o maior evento de extinção em massa dos vampiros, quando estava todo mundo se escondendo ou sendo queimado, o que a Durga Sim estava fazendo? Protegendo secretamente os fundadores da Camarilla. Isso. Vamos dimensionar isso. Em meio ao caos absoluto, debaixo do nariz dos caçadores, ela não estava só sobrevivendo. Ela estava arquitetando a próxima superpotência vampírica. É um nível de manipulação continental, sabe? E ela mal espera a tinta do Tratado da Camarilla secar para começar a próxima fase. Ela manipula a seita recém-formada para entrar em guerra direta com o Sabá. Pensa nisso. Não é uma distraçãozinha. É como se no século XV uma única pessoa tivesse arquitetado a Guerra dos 100 Anos só para manter dois rivais ocupados. A paciência e a visão de longo prazo disso são quase divinas. Ela criou o maior conflito da sociedade vampírica como uma cortina de fumaça. E não se limitou à política global. Ela também agiu localmente, no quintal da Baba Yaga. Sim, séculos depois, na Revolução Russa, as fontes indicam que ela estava nos bastidores, apoiando os vampiros Bruja para que eles tomassem o país. E isso não era um movimento político qualquer. De forma alguma. Era um ataque direto. Ao ajudar a instaurar um regime ateu, ela estava sistematicamente erradicando a base de poder místico da Baba Yaga na Rússia. Cada movimento, sabe, por mais desconexo que parecesse, era parte de um único plano. O grande trunfo dela eram os dons proféticos, né? Exato. Herdado da vida mortal e amplificado pela imortalidade. Ela não via só o futuro. Ela viu os pontos de pressão. Os pequenos dominós que, se empurrados, derrubariam montanhas um século depois. O que nos leva ao plano mestre para derrotar a Baba Yaga de vez. Ela sabia que não podia enfrentá-la diretamente. Precisamente. Então, durante séculos, ela unificou e influenciou secretamente as nações de lobisomens da Rússia. Dava visões, dicas anônimas, artefatos. Ela os guiou como um general invisível. Exato. Fez com que eles, de forma sistemática, destruíssem todas as fontes de poder da Baba Yaga. Demônios, dragões, magos, um exército coordenado que nem sabia quem os estava ajudando. O resultado é que quando o antediluviano Tzimice, uma força da natureza, chegou para destruir a Baba Yaga. Ela já estava, segundo as fontes, 90% derrotada. O antediluviano só deu o golpe de misericórdia. Um trabalho de 1000 anos da Durga Sim. Mas de todas as peças, de todos os peões e esquemas, um se destaca como a obra-prima dela. E ele tem um nome muito famoso, Drácula. Drácula não foi só uma peça no jogo, ele foi a peça central. E o contexto é crucial. Ele não era um nobre qualquer. Vlad Tepes pertencia a uma linhagem mística, a Ordem do Dragão. E tem uma carta do pai dele que o instrui a procurar uma mulher chamada Durga Sim, para entender os mistérios da terra dele. O que já levanta a questão. Ele teve alguma escolha real ou foi um instrumento desde o começo? As fontes sugerem a segunda opção. Durga Sim orquestrou cada passo. Primeiro, ela o aconselhou a usar a Camarilla como um escudo contra seus inimigos locais, os Tzimiske. E Ana foi muito além de simples conselhos. Ela manipulou diretamente os justicares da Camarilla. Os executores da lei, figuras de poder imenso. Para que atacassem e capturassem um Tzimiske específico, um ancião chamado Lambak. E com um Lambak como prisioneiro, Durga Sim influenciou Drácula a tomar a decisão mais chocante e brilhante de todas: exigir ser abraçado pelo próprio prisioneiro. Ela fez Drácula se tornar um vampiro do clã de seus maiores inimigos. Isso deu a ele não só poder, mas um conhecimento interno, uma posição única. Ele se tornou a arma perfeita. É uma trama de uma complexidade impressionante, né? Pensar em todos esses detalhes, em como uma peça se encaixa na outra. Totalmente. Essa capacidade de acompanhar sistemas complexos, de ver como as partes se encaixam, é uma habilidade mental muito poderosa. Não é à toa que muita gente que desenvolve isso em hobbies, como RPG, também se destaca em eras que exigem muito foco,
como estudos para provas importantes. Sabe, quem gosta de RPG geralmente tem esse perfil. É uma galera mais criativa, inteligente, que lê mais, e esse perfil combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos. Tipo vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. Exato. E por falar nisso, se essa capacidade de análise e dedicação bate com os desafios de quem estuda, vale a pena conhecer a ferramenta certa. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br. Baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas de flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, retomando a história. Depois de se tornar essa figura lendária com poder na Camarilha e no Sabá, Drácula cansa da guerra. Ele começa a buscar um caminho mais espiritual, a tal da Golconda. Golconda. Isso é praticamente o santo graal dos vampiros, certo? Um estado de equilíbrio que a maioria acha que é só um mito. Exato. Uma lenda inalcançável. E para buscar o inalcançável, ele procura a única pessoa que sempre teve as respostas. Durga Sim. E ela o guia até uma facção misteriosa de vampiros anciões que supostamente buscam esse mesmo caminho, o Incono. Sim, o Incono. Eles são vistos como a Suíça do mundo dos vampiros, filósofos neutros acima das intrigas, o refúgio final. E aqui vem o primeiro choque. Ao apresentar Drácula ao grupo, a Durga Sim revela a verdade. Ele não estava sendo convidado para se juntar ao Incono. Não, ele sempre foi um agente dele, sem nem saber. Ela revela que o castelo de Hunedoara, um local crucial na vida dele, era na verdade a sede principal do Incono na Europa. Ele esteve sob observação o tempo todo. Isso já é uma revelação bombástica. A vida inteira dele foi, na verdade, um roteiro. Mas o verdadeiro segredo, a razão pela qual Durga Sim o levou até lá, é infinitamente mais sombrio. Drácula descobre que o Inconnu não é um grupo de filósofos buscando a iluminação. Então, o que eles são? A verdade é que, durante a revolta anarquista, séculos antes, os fundadores do Inconnu estavam encurralados, prestes a ser destruídos. E para sobreviver, eles fizeram um pacto. Um pacto? Com uma entidade infernal, um anjo caído. Isso muda tudo. Completamente. O Inconnu é um culto infernalista. Eles venderam as almas para sobreviver e o pacto exige um preço. Sacrifícios. Sacrifícios anuais, para manter o acordo e a proteção demoníaca que torna o castelo deles impenetrável. Eles não buscam a Golconda. Eles servem a um demônio para manter o poder. É inacreditável. A facção mais respeitada e enigmática, que todo mundo achava que estava acima da política, na verdade, é uma das mais corruptas que existem. E essa foi a revelação final da teia de vingança da Durga Sim. E o destino dela, ó. As fontes confirmam que durante a Semana dos Pesadelos, aquele evento que erradicou quase todo o clã Ravenous, a Durga Sim sobreviveu. Ela passou pelo apocalipse do próprio clã. Seja por astúcia ou proteção, ela resistiu. E ela está viva e ativa nas noites modernas. E a questão que fica é, o que faz uma criatura como essa, que passou 1000 anos focada num único objetivo, quando esse objetivo é alcançado? Exatamente. Sem a Baba Yaga para ocupar o tempo, ela está livre para finalizar qualquer que seja o seu verdadeiro plano final. A maior jogadora do tabuleiro está com as mãos livres. Recapitulando nossa conversa, a gente viu a jornada épica da Durga Sim, de vítima de uma crueldade terrível a uma das maiores estrategistas da história. Uma história sobre como uma vingança pessoal, executada com uma paciência divina, não só destruiu sua inimiga, mas desmascarou a verdade sombria e infernal por trás de uma das facções mais idealizadas do mundo. E para deixar uma última provocação para nossa audiência refletir. As fontes mencionam que Durga Sim deu a Drácula uma espada especial, uma arma forjada para destruir uma entidade poderosa ligada aos Tizimice. E Drácula nunca concluiu essa missão. Ele nunca concluiu. Mas e se isso não tivesse sido uma falha? E se a falha do Drácula fosse, na verdade, só mais um passo calculado num plano da Durga Sim que a gente ainda não consegue enxergar? O que mais ela poderia ter colocado em movimento que ninguém até hoje percebeu?